Gente, tá ótimo. Eu não vou conseguir. Gente, essa é a Fernanda. Opa, eu não vou conseguir, gente, mas tudo bem. Então, a gente acabou de vir do fazer cabelo, né? Todo Luiz Aposta. Estamos no 171 ônibus. Não conseguimos tirar foto do Luiz Aposta. Então, estamos arrasando da marca. Camila e Karina também estão ali, mas elas não querem ser filmadas, entendeu? Rapidinho, rapidinho. Tá bom, então. Não, a gente é coisa. 9 de julho, parado aqui. Sério? Ah, o dia do aniversário é 7 de julho. Essa loira é hétero. Tire o cavalinho da chuva, minha filha, porque ela é hétero. Tire, deixa eu já vamos parar. Vamos parar. Peraí, vamos parar, que o olho está virando. Peraí. Vamos parar.